Crença fundamental número 5. Deus Espírito Santo. Introdução. Este canal não é oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este canal existe para apresentar, de forma respeitosa e informativa, a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com base na Bíblia e em documentos oficiais, permitindo que cada pessoa forme sua própria opinião. Ao longo desta série, estamos apresentando o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia realmente crê, ouvindo a própria Igreja falar por meio de seu documento oficial, o livro Nisto Cremos. Neste vídeo, abordaremos de forma completa e integral a crença fundamental número 5, que trata do Deus Espírito Santo. O Espírito Santo na experiência bíblica. Embora a crucifixão houvesse aterrorizado, angustiado e espantado os seguidores de Jesus, a ressurreição fez raiar a manhã em suas vidas. À semelhança de um fogo devorador, o Espírito Santo descera sobre eles. O livro situa a atuação do Espírito Santo no contexto do Pentecostes, mostrando que sua obra está diretamente ligada à exaltação de Cristo após a ressurreição. O Espírito Santo não surge como uma novidade tardia, mas como aquele que torna viva e presente a obra redentora de Jesus. Ponto crítico comum. Alguns críticos afirmam que os adventistas veem o Espírito Santo apenas como uma força, uma influência ou uma energia divina, e não como uma pessoa real. A forma mais honesta de avaliar essa afirmação é ouvir o que o documento oficial da Igreja declara. Quem é o Espírito Santo? A Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa, e não uma força ou poder impessoal. O Espírito Santo possui personalidade. Essas atividades não podem ser executadas por um mero poder, influência ou atributo de Deus. Somente uma pessoa pode empreendê-las. Aqui a posição oficial é direta e inequívoca. A Igreja Adventista do Sétimo Dia rejeita explicitamente a ideia de que o Espírito Santo seja uma força impessoal. Ao afirmar que ele é uma pessoa, a Igreja ensina que o Espírito possui vontade, consciência, intenção e ação, conforme o testemunho bíblico, não que ele possua corpo físico humano. O Espírito Santo é verdadeiramente Deus. As Escrituras veem o Espírito Santo como sendo Deus. Tal afirmação somente pode ser verdadeira se o Espírito Santo realmente é Deus. O Espírito Santo é considerado em pé de igualdade com o Pai e o Filho. O Nisto Cremos afirma claramente a plena divindade do Espírito Santo, atribuindo-lhe atributos divinos como onipotência, onipresença e onisciência. Isso desmonta a acusação de que a Igreja diminui sua divindade ou o considera inferior em essência. O Espírito Santo e a Trindade. Desde a eternidade o Espírito Santo viveu junto com a divindade, como seu terceiro membro. Embora todos sejam iguais, existe uma distribuição de funções que opera dentro da Trindade. A Igreja distingue igualdade de natureza e diversidade de função, ensinando uma Trindade bíblica, harmônica e relacional. O Espírito Santo na criação. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Envias o teu Espírito e eles são criados. O Espírito Santo esteve ativamente envolvido na criação do mundo e na manutenção da vida. Sua atuação criadora também se reflete na obra de recriação espiritual realizada no coração humano. O Espírito Santo na encarnação e na vida de Cristo. O Espírito Santo esteve ativamente envolvido no nascimento de Jesus. Confirmou seu ministério público por ocasião do batismo. Jesus foi concebido pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, realizou seus milagres pelo Espírito e ofereceu-se no Calvário por meio do Espírito. O Espírito Santo na ressurreição. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. O Espírito Santo participou da ressurreição de Cristo e será o agente da ressurreição final dos crentes. O Espírito prometido e a salvação. A intenção divina para nós é que sejamos lugares de habitação para o Espírito Santo. Sua missão é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo conduz ao arrependimento, opera o novo nascimento, aplica os méritos da graça de Cristo e conduz à santificação. O Espírito Santo como presença de Cristo. O Espírito Santo é o representante de Cristo. O Espírito Santo traz a própria presença de Cristo. Por meio do Espírito, Cristo está presente com seu povo em todos os lugares e em todos os tempos. Por isso, o Novo Testamento o chama de Espírito de Jesus. O Espírito Santo na Igreja.
Ele conduz a operação da Igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo é o verdadeiro dirigente da Igreja, guiando decisões, missão, doutrina e unidade, sempre em harmonia com as Escrituras. Os dons do Espírito. O Espírito Santo derramou dons especiais sobre a Igreja. Os dons espirituais são concedidos conforme sua vontade, para a edificação do corpo de Cristo e cumprimento da missão. O Espírito Santo na vida do crente. É a ausência do Espírito que faz com que seja tão sem poder o ministério evangélico. Sem a presença do Espírito de Deus, nenhum coração será tocado. O Espírito Santo habita no crente, transforma o caráter, concede poder espiritual e sustenta a vida cristã. Conclusão final. Segundo o livro oficial Nisto Cremos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia afirma que o Espírito Santo é uma pessoa, é verdadeiramente Deus, é membro eterno da Trindade e atua na criação, na encarnação, na salvação, na ressurreição, na Igreja e na vida diária do crente. Essa é a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, apresentada com base na Bíblia e em documentos oficiais, para que cada pessoa possa formar sua própria opinião. O objetivo deste vídeo não é convencer, polemizar ou disputar narrativas, mas apresentar com fidelidade aquilo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia oficialmente crê e ensina a respeito do Espírito Santo. Convidamos você a analisar, comparar com as Escrituras e formar sua própria opinião com base nas fontes originais, e não em afirmações de terceiros. O diálogo honesto começa quando ouvimos o outro dizer, com suas próprias palavras, aquilo em que crê. Muito obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Fica na paz.